Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos o viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesse dia 21, 16º domingo do tempo comum, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Então, se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. É importante a gente divulgar a palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor. Então, vamos ao texto do Evangelho. O texto do Evangelho nos diz que os discípulos, depois de uma missão bem sucedida, eles contam, então começam a partilhar com Jesus e Jesus faz algo com eles. Jesus diz: vamos sozinho para um lugar deserto para descansar. Meus irmãos, aqui tem uma dinâmica da nossa vida espiritual muito importante que o Evangelho de hoje está nos revelando. E isso não vale só para aqueles que estão na missão. Claro, especialmente para você que está na missão. Especialmente para você que se doa pelas coisas de Deus. Mas isso pode ser aplicado para toda a vida. Para toda a nossa vida. Nós, seres humanos, nós precisamos de descanso. Nós estamos num frenesi, numa vida tão frenética, que se a gente não tiver uma hora e um lugar para você descansar, saiba, é por isso que nós estamos vendo muitas pessoas surtadas, muitas pessoas com problemas psicossomáticos, doenças psicossomáticas, como crise de ansiedade, síndrome de pânico e tantas outras coisas novas que estão aparecendo por aí. É porque estamos num frenesi absurdo. E isso não é bom para a nossa vida espiritual e isso também não é bom para a nossa vida do nosso cotidiano. Então Jesus está dizendo, ele lhes diz, vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Veja, existem tantas realidades na nossa vida e aqui eu já quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você precisará arrumar um lugar de descanso na sua casa, aonde você convive. Você precisará arrumar um lugar que você vá para ouvir Deus. Veja, um lugar deserto, falando agora um pouco aqui de um lado espiritual, um lugar deserto e afastado. O deserto é sempre o lugar do encontro, é sempre o lugar da experiência com Deus, é sempre aquele lugar que nós nos recolhemos para ouvir ao Senhor e para descansar em Deus. Veja, aqui preciso dizer algo, nós cristãos, nós não descansamos como o preguiçoso. O preguiçoso, ele se joga lá no sofá e passa o dia inteiro ali, isso também é descanso. Mas o nosso descanso, o descanso espiritual que nós estamos dizendo aqui, é o descansar em Deus. E é exatamente esse tipo de descanso que descansa a nossa alma. É redundante, mas é exatamente isso. Muitas pessoas, você já deve ter feito essa experiência, de ficar um dia inteiro deitado, por exemplo, e continuar cansado. No dia seguinte você está esgotado. Não só fisicamente, mas esgotado espiritualmente, porque você não descansou em Deus. Você descansou só num plano físico. Ali você descansou seu corpo. Mas a sua mente,
a sua alma ela está agitada. Na agitação de hoje, como quando nós somos solicitados o tempo inteiro, se você não tiver a coragem de parar de querer responder às suas mensagens o tempo e a hora que as pessoas te solicitam, você não terá tempo para descansar, você não terá tempo para você não terá tempo para fazer mais nada. E pior, nós acabaremos ficando como essa multidão do Evangelho, que Jesus, quando volta e ele desembarca na praia, ele desembarca ali, ele vê que há uma numerosa multidão que estão como ovelhas sem pastor, agitadas de um lado para o outro, como martas agitadas, e que não param para pensar, não param para refletir e mais, não param para descansar em Deus. Então, o convite do Evangelho de nós para cada um de nós hoje, é o convite do descanso em Deus, do recolhimento. Como é importante nos dias de hoje o recolhimento. Sabe aquela hora que você tira, em que você não atende telefone, que você não liga aparelho eletrônico nenhum, e que você não faz nada, e que você se recolhe num lugar para estar com Deus? Meu irmão, minha irmã, essa é a melhor hora da nossa vida. Esse é o melhor momento da nossa vida, porque além da nossa alma descansar em Deus, ali nós somos robustecidos pelo Senhor, ali nós somos alimentados pelo Senhor, ali nós somos revigorados pelo Senhor. Aquilo que diz o profeta Isaías: aquele que está em Deus, né? Ele tem a sua alma como uma alma de águia. Ele corre sem se cansar. Ele vai para frente sem se fatigar. Por quê? Porque o tempo todo ele está repondo as suas energias em Deus. Veja, a televisão, o descanso assistindo uma televisão, um programa, não pode fazer isso com a gente. O descanso passeando no shopping não pode fazer isso conosco. O descanso comprando, consumindo, não pode fazer isso conosco. Aí ainda vai fazer uma outra coisa, vai nos deixar endividados. Nada dessas coisas que muitas das vezes são fugas. Tem coisas que são até boas, que a gente pode fazer num título de lazer, mas nada dessas coisas de fato descansa a nossa alma. Então, depois de um dia agitado, você, meu irmão, minha irmã, que tem muitos afazeres, que tem muitos compromissos, você precisa, eu e você, precisamos encontrar uma hora na nossa vida em que a gente se desligue de tudo e de todos para descansar em Deus. E aí, de Jesus, a gente receber dele esse grande pastoreio. Veja, esses irmãos aqui do Evangelho estavam como ovelhas sem pastor, porque o pastor Jesus Cristo estava ali, mas eles não estavam conectados ao pastor. Eles não estavam recebendo o pastoreio de Jesus. Jesus, ele é o verdadeiro pastor e ele quer nos ensinar o segredo da vida espiritual a cada um de nós. Então hoje, neste 16º domingo do tempo comum, vamos pedir ao Jesus bom pastor. Não é o evangelho do bom pastor, mas Jesus hoje ele se coloca como pastor porque ele guia suas ovelhas para o jeito certo, para o descanso. E aqui eu encerro dizendo algo: o evangelho de hoje ele está sendo um antídoto contra todo o ativismo. Esse ativismo que muitas vezes não só nos cansa fisicamente, mas nos cansa espiritualmente, não deixando nós aproveitar o pastoreio de Cristo e receber dele toda a graça na nossa vida, para que a gente possa então assim, dessa maneira, experimentando a suavidade do pastor, a gente revigorar as nossas forças. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.